يا غضب الله عالظالم حي الله الرجال حرة فلسطين غزة نور العين شعبك بوجه العدوان صامد وما زال دام العزم دام يا ضارب حمى الرحمن يا شعبنا الصابر دام العزم دام وتراب قدس فلسطين. No último dia 27 de maio, o Instituto Brasil-Palestina e o jornal A Nova Democracia deram um duro golpe no sionismo com um combativo ato político Nenhum Passo Atrás: deter o extermínio em Gaza e a intervenção sionista no Brasil. O ato foi organizado no auditório 111 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e foi uma importante demarcação do campo progressista, democrático e revolucionário contra o genocídio cometido pelo sionismo em Gaza e a perseguição aos direitos democráticos promovida por entidades sionistas no Brasil. O auditório ficou completamente lotado com mais de 400 estudantes, professores, camponeses, escritores e outras categorias. Antes de cada convidado intervir, o diretor-geral do jornal AND fez uma homenagem ao fundador do jornal, Fausto Arruda. Pela sua militância, Fausto recebeu da Revolução a tarefa de iniciar um jornal de cunho democrático e revolucionário, e ele iniciou. Este é o A Nova Democracia. Então, nós queremos marcar solenemente essa nossa sentida homenagem ao professor Fausto e dizer que ele segue conosco, vivo, na luta por uma nova democracia. O presidente do Ibraspal, o Dr. Ahmed Sherrada, condenou o uso da fome como arma de guerra e a perseguição aos ativistas pró-Palestina no Brasil. Ativistas, professores, artistas, jornalistas, cidadãos comuns estão sendo perseguidos e criminalizados, censurados por expressar solidariedade ao povo palestino. Essa perseguição não é casual, ela tem sido sistemática e tem seu nome e origem. No outro lado, tem aqueles que estão tentando embelezar os monstros, justificar seus crimes e tentar criar algumas leis para proteger os crimes. O coordenador da organização Amigos da Palestina, Omar Habib, denunciou as condições de vida na Palestina ocupada. Imagine viver aprisionado em campos a céu aberto, onde você não pode se mover livremente por uma área muito pequena. Imagine ser preso por meses, longe dos seus filhos e pais, sem acusação ou julgamento, apenas porque o exército israelense diz que é por segurança. O representante da Liga Anti-Imperialista Internacional deu um grito de guerra contra o imperialismo, classificado por ele como um sistema em decadência e fadado ao fracasso. Essa luta vai se intensificar mais porque o fim do imperialismo está próximo, mas eles não vão cair de podre, terão que ser derrubados. O sistema que hoje impede qualquer desenvolvimento do ponto de vista humano, todo o desenvolvimento tecnológico que houve, hoje ele é impedido de ser aplicado aos povos, porque ele está refém dos interesses de um punhado de família para lucro. É o que produz ideologias coloniais e racistas ao longo da história. O operário do Marreta saudou as heróicas resistências árabes que saíram em defesa da luta do povo palestino. Companheiros, terroristas são aqueles que matam crianças, mulheres, idosos, doentes. É esse Estado sionista. Nós não podemos, de forma alguma, permitir isso. Nós temos que aplaudir de pé o Iêmen e todo o mundo árabe. Estão mostrando com sua cota de sangue que o caminho luminoso da nossa libertação, nós temos muitas provações. E essa bandeira do heróico povo palestino, ela está cada vez mais ardente. A diplomata e escritora, que não falou em nome do Itamaraty, Cláudia Assaf, afirmou que o genocídio do povo palestino supera em proporção aquele cometido pelo nazismo. Eu diria pior que o nazismo, porque no nazismo tem-se o álibi de dizer que eu não sabia, né? Os próprios alemães, não sabia, mas dessa vez sabemos e muita gente não faz absolutamente nada. Eu sei o que está passando lá, vocês sabem, mas muitos dos nossos amigos e até parentes não sabem e afirmam ao nosso lado, pessoas que a gente achava que eram as mais humanas possíveis, falam que não falte pólvora à potência ocupante.
O advogado e membro da direção do Ibraspal, Tiago Guilherme, denunciou a tentativa do senador Pazuello de oficializar a definição de antissemitismo utilizada pelo lobby sionista Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Instituições tais quais a Confederação Israelita do Brasil e as suas federações espalhadas aqui pelo país, bem como organizações de lobby, como a Stand With Us, têm tentado a todo momento promover, uma forma de censura com base em dados falsos sobre o aumento de antissemitismo no país. Muito se fala sobre essa ideia de antissemitismo, que, lembrando a todos, não é estrutural no contexto brasileiro, e esses dados utilizam definições da IHRA, que é a Aliança Internacional de Memória do Holocausto. Eu utilizo a expressão cavalo de Troia do sionismo para descrevê-la, porque são definições que, em teoria, se propõe a definir o que é o antissemitismo, mas, por exemplo, das 11 definições, 7 citam Israel, e boa parte delas são definições que visam única e exclusivamente blindar o Estado de Israel de críticas. Maíra Pinheiro contou como soldados sionistas se vangloriam nas redes sociais por seus crimes de guerra cometidos contra mulheres e crianças. Um genocídio transmitido ao vivo não só pelas suas vítimas, mas também pelos seus perpetradores. Soldados depravados se fotografam e filmam mexendo nas calcinhas das mulheres, cujas casas eles roubam e saqueiam. Depois de converter lares em bases militares e profanar as paredes com todo tipo de pichação racista e nojenta, eles explodem essas casas. Esses registros, que são verdadeiras confissões de crimes, públicas e despudoradas, são exatamente o tipo de prova que nós, em nosso trabalho jurídico, temos buscado apresentar, buscando a responsabilização criminal desses sujeitos. Lucialene Sá também chegou a ser ameaçada após denunciar o tráfico humano promovido pela máfia israelense, desmentindo as falácias que procuram desumanizar o povo árabe e muçulmano. Vocês sabiam que aquele crime da novela Salve Jorge, em que mataram a Kelly Fernanda Martins, o tráfico de mulheres que eram enganadas pela máfia israelense, iam para Israel e eram jogadas no bordel. Aquilo não aconteceu na Turquia. O caso que inspirou a novela aconteceu em Israel. Israel tem um lobby tão forte que Glória Pérez colocou como sendo da Turquia. Um crime que aconteceu em Israel, com a máfia israelense matando brasileiras. A máfia israelense ainda trafica mulheres, está agindo no Brasil, na Guatemala. O comunicador Tiago Ávila participou à distância em vídeo enviado direto de um porto italiano, onde em alguns dias sairá o novo barco da Flotilha da Liberdade, que terá como missão furar o cerco ilegal imposto por Israel e levar para o povo de Gaza o máximo de recursos humanos. As flotilhas acontecem há 17 anos e só as 5 primeiras chegaram em Gaza. Todas as demais, 36 embarcações, foram paradas por Israel, ou derrotadas numa guerra burocrática ao pressionar os países onde estão ancorados os barcos, ou através da interceptação, onde tomam os barcos, submetem as pessoas a espancamentos, a torturas, sequestros, levam para Porto de Ashdod, depois de muitos dias de prisão, deporta essas pessoas, ou até com ataques, como há 15 anos atrás fizeram com o barco Mavi Marmara, onde assassinaram 10 de nossos integrantes, ou como fizeram há 3 semanas atrás com a nossa embarcação, o Conscience, o barco da consciência, que sofreu um ataque de 2 drones israelenses, quando a nossa missão estava na região ali costeira de Malta. Durante sua intervenção, Marcos Ferres, representante da FEPAL, afirmou que os povos do mundo condenam o genocídio. Se os líderes mundiais não são capazes de tomar uma atitude para frear esse extermínio, essa aniquilação, a destruição integral do tecido social palestino, a sociedade, os povos livres do mundo rejeitam o extermínio de palestinos, rejeitam Israel como projeto racista, supremacista, genocida e colonial na Palestina. Tânia Bonfim, representante do coletivo de mães vítimas da violência de Estado, fez um paralelo com o genocídio do povo pobre, principalmente preto, nas favelas do Brasil. A mesma guerra que acontece, na Palestina é a mesma guerra que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu moro no Complexo do Chapadão. Lá a guerra está 24/48, a gente sai debaixo de tiro, nossas crianças não conseguem ir para a escola. Sou mãe de vítima da violência 2 vezes, porque em 2018 eu tive minha filha com 5 anos de idade sendo baleada na porta da escola, o qual hoje ela estuda. Graças a Deus minha filha está viva.
3 anos depois, a mesma polícia que atirou na minha filha, ela mata meu filho e meu marido no mesmo dia. E eu tive que entrar para essa luta, né, que transformar o meu luto em luta, que eu não tive luto até a data de hoje, eu não tive direito nem de velar, porque a polícia invadiu o meu enterro, né? Então não tive, os meus familiares passaram a mão no meu filho e no meu esposo, já subiu para enterrar porque a polícia invadiu. A coordenadora da Rede Samidum da América Latina, Hawa Al-Saguir, e a escritora Soraya Mislé também enviaram um vídeo saudando ao evento, denunciando o genocídio em curso há 77 anos na Palestina e a perseguição sionista no Brasil. Um dos motivos mais importantes que a resistência palestina realizou o ato de 7 de outubro é a libertação dos prisioneiros palestinos, porque eles são os nossos heróis que enfrentam o sionismo em forma diária, em forma cotidiana. Estão dando um sacrifício muito grande, que é a vida deles, a liberdade deles, para a nossa libertação. As cenas de horrores não param de ser transmitidas ao vivo pelos jornalistas palestinos, heróicos jornalistas palestinos, que continuam, inclusive, a ser alvo para que a verdade não continue a chegar até as pessoas. Ao mesmo tempo, o que nós vemos hoje no Brasil é esse aumento da criminalização, da perseguição, inclusive através desse projeto, né, projeto de lei do Coelho, adotando a definição da IHRA, coloca uma confusão, um sinal de igual entre antissemitismo e antisionismo. O povo palestino não dá apenas uma mostra esplendorosa, gloriosa, esplêndida de heroísmo, porque ele existe, mas dá uma prova igualmente esplendorosa de heroísmo, porque vence e nos ensina a vencer. Ao final do evento, camponeses do norte de Minas Gerais puderam com orgulho montar uma feira dos produtos produzidos em seus acampamentos. Muitas das pessoas compraram bananas, pimentas, biscoitos de polvilho, doce de leite, temperos e cachaça, que estiveram entre os produtos mais cobiçados. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral, acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.